Feliz sábado a todos. Bom estar aqui com vocês. Bom rever alguns que já fazia algum tempo, né, que a gente não tinha chance de ver. Que Deus possa estar aqui com a gente, trabalhando no nosso coração, enquanto a gente estuda a palavra dele. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. É o último capítulo e nós vamos ler o último verso, ok? Dessa carta de Pedro. Então, 3:18 da segunda carta de Pedro. Parece que muita coisa do que foi falado hoje, escola sabatina, agora o momento da oração, está caminhando para aquilo que a gente quer trazer nessa manhã. Semana passada, o Clube Desbravadores teve um evento bem interessante. Os desbravadores estão ali. E na semana passada, no sábado à tarde, a gente se dirigiu para o Loma Linda Valley, não? Como se chama? Linda Valley. E ali é um lugar onde as pessoas de mais idade vão passar, né, esses anos nessa nova fase da vida. Lugar bem cuidado. Ali eles têm a comunidade deles, eles têm as refeições juntos, eles têm os seus momentos ali de interação, e foi uma oportunidade muito feliz para todos nós, né? Como foi bom, e a gente chegou lá, encontramos lá no salão uma quantidade grande deles ali reunidos, cantamos juntos, falamos da Bíblia juntos, e foi um momento de grande alegria. É muito bom a gente promover esses encontros, né? Geracionais, porque agora, vocês sabem, eu não sei falar inglês direito, não sei falar espanhol direito e já estou sem saber falar português também. Por exemplo, quando eu vou falar convite, aí eu falo invitação. Quando eu estou lá na igreja hispana, eu falo convite, vai entender. Então, nós tivemos essa alegria de ter essas gerações reunidas ali. E quão bom foi ver a alegria no rosto daquelas pessoas, né, recebendo. E aquela visita das crianças, né, dos nossos adolescentes, nossos juvenis, ouvindo a palavra de Deus, participando juntos. E como também foi bom ver os nossos juvenis interessados nisso, né, envolvidos nisso, prepararam os presentinhos, levaram, interagiram, conversaram, e foi muito legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da fé através da nossa vida, desde a meninice, desde a infância, até a idade mais avançada. Deus trabalha com a gente em todos esses períodos da vida. E nós sabemos que como igreja nós temos uma missão, nós temos que pregar o evangelho, não é verdade? Fazer discípulos. A igreja é um agente missionário. Assim é a igreja. Nós temos uma missão definida, clara, mas a igreja também é lugar de consolo e de entendimento. E nós precisamos aprender a entender uns aos outros para podermos oferecer o melhor do nosso ministério, o melhor do nosso serviço. É no entendimento, é quando a gente compreende de onde o outro vem, que fase da vida o outro está vivendo, o que é que essa pessoa verdadeiramente precisa, o que significa as ações dessa pessoa. É nesse entendimento que nós vamos encontrando aí espaço para servir sempre da melhor forma. Aqui nós vamos ler no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, verso 18, que diz assim: antes diminuir na graça. É assim que diz? Não. O que é que diz? Antes crescei na graça. Ele está dizendo antes, porque antes ele estava falando que existem perigos. Por exemplo,
Nesses dias de Pedro existiam falsos mestres, pessoas que deturpavam a verdade. Ele está mencionando, olha, tem gente que pega a Bíblia, os escritos de Paulo e as demais escrituras, que de fato tem coisas difíceis de entender, mas eles deturpam para a sua própria destruição e acabam levando outros com eles. E então ele diz, olha, ao invés de nos afastarmos da verdade, ao invés de estarmos por aí confusos, antes devemos crescer. É melhor crescer. É isso que Deus quer. Então, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Você já imaginou alguém tentando ensinar matemática, como falou aqui Anne-Marie, ensinar matemática, álgebra, equações para um bebê? Assim, o nosso primeiro contato com Cristo, com o Evangelho, nós não temos capacidade de entender quem é esse Jesus. E então a gente necessita o quê? Tempo para crescer, para amadurecer, para aprofundar, para melhorar, para expandir. Nós precisamos de tempo para entender esse nosso Deus. Aqui nós temos uma representação de quão heterogênea é a igreja. Olha aqui quantas gerações estão aqui sentados. Todos juntos. Olha só quantas diferenças nós temos aqui. Rio Grande do Sul tem uma cultura, Pernambuco tem outra, a gente aprendeu coisas diferentes, na verdade, falamos línguas diferentes, tem aqui diferentes nacionalidades, idades, gerações. É muito diferente. Então, a maneira como nós vamos consolar, cuidar, atender, ensinar, vai ser personalizada para cada um, não é verdade? Existem coisas que a gente pode ensinar no atacado, mas essa consolação, esse crescimento, ele vai acontecer grandemente no um a um, no individual. É quando a gente consegue, de fato, cumprir a nossa missão de pregar a todos. E a igreja é, por sinal, um lugar de encontros. A igreja é uma promotora de encontros. Se não fosse esse lugar, talvez a maioria de nós nunca nos conheceríamos, não é verdade? Aqui nós realizamos esses encontros, só que a maneira como eu cheguei nesse encontro é totalmente diferente da maneira como os demais chegaram nesse encontro. A fase da minha vida, o meu entendimento da vida, tudo isso vai ser diferente do outro. E Deus, nessa riqueza, né, ele encontra meios de ministrar, de falar ao nosso coração sempre. Portanto, se faz necessário entendermos como nós desenvolvemos a fé, cada fase da vida, cada momento, os eventos da nossa vida, como a gente pode desenvolver a fé. Assim como nós crescemos emocionalmente, as emoções de uma criança vão ser diferentes, a maneira como se lida com as emoções, uma criança lida com suas emoções é diferente da maneira como um adulto lida com suas emoções, não é verdade? É totalmente diferente, porque existe uma diferença de maturidade entre esses dois indivíduos. Assim como a nossa maturidade, ela cresce, ela aumenta, ela vai se desenvolvendo, assim, a gente emocionalmente falando, assim também nós desenvolvemos espiritualmente falando. E muitas vezes esses dois crescimentos, eles andam juntos. São linhas paralelas, são crescimentos simultâneos, mas nem sempre. Nem sempre é assim. Nem sempre esses dois processos andam juntos. Se você for a Mateus capítulo 18, verso 3, você vai encontrar Jesus falando sobre como deveríamos ser para entrar no reino dos céus. Você já encontrou 18:3? Alguém sabe de cor? O que é que diz aí em Mateus 18:3? A minha versão diz o seguinte: em verdade vos digo que se não mudardes e não vos tornardes como criancinhas, jamais entrareis no reino dos céus. Quais são as características de uma criancinha?
quais são as características que Jesus está apontando numa criancinha para nós entrarmos no reino do céu. E ele diz, se não vos tornardes, se não mudardes, e você for como uma criancinha, você não pode entrar. Esse é um padrão exigido pelo reino. O que é que Jesus está falando? Eu imagino Jesus falando sobre a inocência, a característica das crianças. Não é assim? Crianças são o quê? Puras. Elas não têm desenvolvidas as maldades, as malícias que alguém mais experiente tem. São puras, são inocentes. Também tem um nível de confiança no Pai. Como a Anne-Marie mencionou aqui, o nível de confiança de uma criança nos seus pais. É completo, é pleno. Aqui temos dois deixando aí a vida de bebê, né? Já são crescidinhos, já estão amadurecendo, não é verdade? Mas a confiança deles nesses pais, qual o nível de confiança que eles têm? É 50%? Não, é total. Eles confiam nos seus pais para tudo. Para banhar-se, para comer, para proteção, tudo eles confiam cegamente nos seus pais. Será que não deveria ser assim? A nossa confiança em Deus? Esse estágio da vida, a infância, é marcado justamente por uma fé bem simples. É uma fé que não vem deles mesmos ainda, mas é aprendida, está sendo absorvida. Vai aprendendo, assim como depende dos seus pais na terra, também vai aprendendo, né, com a ajuda dos seus pais, a confiar no Senhor. Por isso Deus diz, olha, ensine aos seus filhos a minha palavra. Todo o tempo, é em casa, é caminhando na rua, em todo momento ensine a minha palavra, inculque a minha palavra a eles. No desenvolvimento psicológico da criança, elas estão numa fase do desenvolvimento da confiança, da autonomia, da iniciativa. Eles estão aprendendo que existe um mundo ao redor deles e estão descobrindo que eles fazem parte desse mundo e que esse mundo externo também é parte de sua vida. Então eles começam a incorporar os elementos que estão fora em sua própria vida e vão aprendendo como lidar com essas coisas. Espiritualmente falando, é quando, nessa idade dos primeiros anos de vida, que a criança já começa a entender que a fé que vem dos outros também é parte de sua vida. É um mundo completamente novo para elas. É um mundo de descobertas, de desafios, mas ela vai começar a absorver isso no seu coração, a internalizar isso. E essa é a importância de nós, pais, sermos tementes a Deus, para ensinarmos os nossos filhos também a temerem ao Senhor. Se a família é religiosa, a criança terá a oportunidade de viver a religião. Se os pais tementes a Deus são cuidadosos nesse aspecto, ensinarão os filhos também a temerem ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. A Bíblia diz que Moisés foi ocultado lá no Egito. Durante os primeiros meses da sua vida, Moisés foi ocultado pela fé. E quando a gente lê assim rapidamente o texto, a gente imagina que a fé vem de quem? De Moisés, mas a fé não era de Moisés. Moisés era um bebê. De quem era a fé ali? A fé era dos seus pais em ação, na proteção e no cuidado do seu filho. Então, a fé do pai, a fé da mãe, vai para o seu filho. É isso que nós chamamos de religiosidade extrínseca. É aquilo que vem de fora, e todos os rituais e costumes que nós vivemos também serão aprendidos por nossos filhos. E é através desses rituais e costumes que eles vão aprendendo a relacionar-se com aquilo que é transcendente. Isso pode servir para nós uma grande lição. Nós precisamos, nessa fase da vida das crianças,
e nós temos crianças na igreja, nós precisamos ensiná-los a ver Deus de maneira clara. É por isso que a linguagem lá na classe das crianças é diferente da linguagem aqui, não é verdade? A linguagem que se usa para uma criança é diferente da linguagem. Está aqui a Karen, que gosta de trabalhar com as crianças. Karen sabe, a maneira de apresentar o evangelho a uma criança é diferente como nós apresentamos aos adultos, porque eles precisam ter noções básicas acerca desse Deus e lições que são claras, que são concretas, que eles podem, de alguma forma, visualizar aquilo que lhe está sendo ensinado. Sabe uma coisa boa? Existem pessoas que as crianças gostam muito. São seus avós, não é verdade? Quando tem a oportunidade de conviver, um avô, uma avó é gente muito querida, não é verdade? Na maioria dos casos. Tem gente que apanhou dos avós, aí já... Mas na maioria dos casos, os avós são pessoas muito queridas. Que tal apresentar o céu a essas crianças como sendo a morada desse Deus, assim, que parece um avô, assim, sabe aquele avô amoroso, carinhoso, que cuida, coloca no colo, ensina e é paciente. Nosso dever como os pais, como membros da igreja, é cuidar desses pequenos, nutrir essa fé tão simples, nutrir essa fé, cuidar, para que eles possam receber aí as primeiras lições acerca de Deus. Provérbios 22, 6, esse eu imagino que muitos sabem de cor. Diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Na versão em inglês diz assim, treine a criança no caminho que deve andar. Eu acho interessante essa ideia do treinar. Treine a criança. O que é um treinamento? É uma preparação para uma situação real, não é verdade? De vez em quando tem drills lá de fogo, ou de terremoto, ou de alguma emergência na escola, eles mandam a mensagem para a gente, olha, é só um treinamento, não se assuste. Não é assim? E as crianças treinam como se proteger, como reagir numa situação de perigo. Treinamento, ensinar a criança, olha, o caminho no futuro que você vai precisar andar é esse. A gente começa a treinar a criança a reagir, como interpretar, como ver a Deus nesses momentos de grande dificuldade. Então, treina a criança no caminho que deve seguir, mesmo quando ele for velho, ele não se afastará dele. Guarde isso aqui no seu coração. Mesmo quando for velho, não se afastará dele. À medida que as crianças vão aprendendo sobre o amor de Deus, os ensinamentos de Cristo, essa criança vai começando a criar raízes na sua espiritualidade. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o treinamento. Eu não sei se você já conheceu a história de um cachorrinho chamado Bode, lá na Turquia. Ele anda pelas ruas de Istambul. Agora ele foi adotado, ele já tem uma nova casa. Outro dia ele foi visto em Londres. Olha só, como o cachorrinho está mais chique do que eu. Já pisou em Londres, eu ainda não fui. Então, estava lá o cachorrinho. E foi interessante que o pessoal que cuida do sistema público de transporte de Istambul notou que esse cachorrinho estava andando no transporte público. Ele pegava metrô, ele pegava balsa, ele andava nos ônibus, só que tinha uma coisa diferente. Ele pegava o trem na mesma hora, andava 29 estações, descia, pegava uma balsa, atravessava para uma ilha. E ele fazia isso quase todos os dias, de acordo com a história que eu li. Todos os dias, 29 estações, balsa, ia para a ilha. E o pessoal ficou curioso, porque a administradora do metrô disse, olha, a diferença, tem muitos cães, né, de rua que entram no transporte público, mas esse é diferente porque parece que ele sabe para onde está indo. E de fato ele sabia. Disse a história que o dono dele havia falecido algum tempo antes. E esse era a trajetória que eles faziam para ir brincar num parque, nessa ilha lá. Então o cachorrinho retornava por ele mesmo. Pegava o metrô, pegava a balsa, chegava no seu destino. Imagine só, se um cachorrinho que pode ser treinado dessa forma, nós também podemos ser. Não é verdade? Para
disparar. Estou em determinada situação, o que devo fazer? É isso. Treinamento. Treinar nossos filhos. Como lidar com as crises, com as frustrações, como lidar com tudo isso à luz da palavra de Deus. Treinamento. E a gente sabe que eu tento ajudar na escola de Davi como um treinador de futebol assistente. Eu digo tento porque nem sempre eu posso ir. E dá trabalho treinar os outros. Tem que amar muito o negócio. Tem que ter muito interesse na coisa. Porque dá trabalho treinar. Dá trabalho ensinar. Tem que repetir, repetir. Mas Deus nos chama a fazermos isso. Não somente pelos nossos, mas pelos da nossa família espiritual. Todo mundo, toda criança que chega aqui é nosso também. Então nós devemos aprender a cuidar dessas crianças que estão desenvolvendo sua independência, sua autonomia, sua iniciativa. Precisamos aprender a ensiná-los de acordo com a vontade de Deus. Aí chega a idade um pouquinho mais perto da idade adulta, os nossos grandes adolescentes. Nessa fase da vida, o Senhor diz lá em Eclesiastes aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, é nesse tempo que Deus diz: lembrai-vos do vosso Criador nos dias da vossa mocidade ou da sua juventude. Lembre-se de Deus nos dias da sua juventude. É fácil esquecer de Deus nesses dias? Olha, pode ser fácil, não é verdade? Afinal de contas, essa turminha cresceu, está independente agora em muitos aspectos, e eles têm um mundão para descobrir. Pode ser fácil se esquecer daquilo que foi aprendido nos anos anteriores. Mas é interessante que uma característica da adolescência é a formulação de perguntas, questões. E é interessante que muitas vezes nós, como igreja, como pais, como líderes, como mentores, nós imaginamos, nós interpretamos essas questões feitas pelos jovens como sendo algum sinal de rebeldia ou de ruptura. Desafio, está me afrontando, está afrontando a igreja, está afrontando o sistema estabelecido, olha, está fazendo perguntas, que crime. Só que nós precisamos lembrar que o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento emocional, eles geralmente caminham juntos, né? Para aqueles que nasceram já na fé, no ambiente religioso. E esses meninos e meninas, eles estão questionando porque eles estão agora deixando de viver a religião dos seus pais para entender a sua própria, para ter a sua própria fé. A religiosidade está deixando de ser extrínseca para ser intrínseca. Agora eles estão aprendendo a questionar porque eles querem aprofundar aquilo que creem. Eu lembro, nos meus primeiros anos de adolescência, eu me perguntando algo constantemente. Eu sou cristão, eu sou adventista porque eu sou adventista e sou cristão, ou eu sou cristão adventista porque os meus pais são cristãos adventistas? Entendem? Perguntas, questionamentos. Essa, de fato, é uma fase crítica, é decisiva, é importante, porque agora esses meninos e meninas, esses jovens, estão começando a ter contato direto com as complexidades da vida. Eles querem saber por que pessoas inocentes sofrem. Eles têm um montão de perguntas, porque agora eles estão começando a ver as coisas com seus próprios olhos. Eles estão perguntando: quem é Deus? O que ele faz na minha vida? Qual a importância de andar com Deus? Eles agora estão avaliando, estão explorando as suas crenças, estão encontrando desafios na escola, na sua vida emocional, e às vezes estão com muitas dúvidas devido a todas essas transformações que estão acontecendo na sua vida. E é nesse ponto
que nós, como igreja, nós, como pais, devemos permanecer firmes, incentivando, encorajando e aceitando essas perguntas, com humildade, buscando respostas juntamente com eles, não simplesmente dizendo que só sei que as coisas são assim, pronto, e você deve calar a boca. Não é assim que se resolve o problema. Buscar responder essas questões. A 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz que ninguém, Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem líder, pastor, cuidando de uma igreja, então ele diz, olha, ninguém vos despreze pela vossa juventude. Mas aí ele fala a contraparte, né? Como é a postura desse jovem. Mas deem aos crentes o exemplo na fala, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Incentivar a esses meninos assumirem essa responsabilidade de cuidar dos demais, ainda como jovens, ainda com suas questões, buscando entendimento e crescimento. Nessa fase da adolescência, eles estão buscando a sua afirmação, a sua identidade. Assim também é na fé. Estão buscando a afirmação da sua fé, a identidade que tem em Cristo Jesus. Eles precisam entender. Eles começam a aceitar, ok, a igreja é um bom lugar, mas será que existe alguma outra coisa através da qual eu também possa me relacionar com Deus? Eles aceitam aquilo que já está estabelecido, mas ele questiona aquilo que lhe foi passado por seus pais, por seus professores. É de fato essa a melhor estratégia, é esse o melhor caminho? Me entendem? Por exemplo, vamos pensar aqui. Eu gosto muito de... Acho que se não fosse pastor, acho que eu teria uma quedinha por engenharia industrial. Eu gosto de ver os processos dentro da indústria. O maquinário, como tudo funciona. É um negócio meio encantador, assim. Eu não sei se você se encanta por isso, mas eu gosto de ver. De vez em quando eu vejo alguma coisa. Coloca lá, né? Como se faz salsicha. Aí você vê aqueles processos todos lá. Outro dia eu estava vendo, como foi que a gente viu? Como se faz a paçoca, né? A paçoca. Eu descobri como é que faz a paçoca. Olha só, eu gosto de paçoca. Você é alguém que está assumindo uma indústria. Ok? Você é o novo gerente da indústria. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você tem um goal. Você tem que entregar os produtos, você tem que entregar no prazo, você tem que entregar aquela quantidade. O que é que eu faria? Conhecer o processo e avaliar se o processo é o mais eficiente, não é verdade? Se é o mais barato, se é o mais rápido. Os jovens que estão eficientes, os jovens que estão na igreja, eles estão se preparando para serem os gerentes do futuro, não é verdade? O que é que eles estão fazendo naturalmente? Avaliando se os processos são os mais eficientes. Eles estão fazendo análise daquilo que a gente está fazendo. Vocês acham que isso é tolice? Eu não penso que é. Eu penso que é algo importante, sabedoria. Quando chegar o meu tempo, o que é que eu farei? Ok? Então começa agora. Então muitas vezes a gente se aborrece. Eu não me aborreço não, mas eu digo genericamente, né? Com perguntas, questionamentos nessa fase da vida. Essa é o tirar a religião de fora e agora internalizar e agora criar a sua própria identidade como cristão, como filho de Deus, seu papel dentro da comunidade religiosa. Os adolescentes começam a enfrentar crises também. Crises das mais diversas. E é nesse momento da crise que o adolescente, que ainda está formando a sua espiritualidade, ainda está formando o seu caráter espiritualmente falando, e também emocionalmente, em todos os aspectos, ele está formando, é um ser em formação. Ele pode, no meio da crise, ter dificuldades para entender tudo aquilo, pode ter dificuldades de encaixar esse novo elemento, essa crise dentro da sua nova realidade. Se eu estava fazendo isso, por que me está acontecendo isso? Ele pode ter essa dificuldade. E se ele ainda não tem a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus ainda formado, se ele ainda não é completamente independente
em termos disso, sabe o que vai acontecer? Agora a última parte do verso lá de Provérbios. Ensina a criança, treina a criança no caminho que deve andar. Por quê? Porque quando for velho, não se afastará dele. O adolescente que vive uma crise, se ele não tem já uma resposta formada no seu coração para aquilo, sabe para onde é que ele vai voltar? Para o que seus pais lhe ensinaram. Para o que seus pais lhe ensinaram. Se ele se vê em meio ao pecado, e ele ainda não experimentou aquilo, se ele se vê afundado numa crise causada pelo pecado cometido por ele na sua vida, sabe para onde é que ele vai voltar? Para aquilo que você ensinou sobre Deus. É Deus perdoador? Ou é um Deus que está com um chicote na mão, só esperando a oportunidade de te castigar? Me entende a importância de cuidarmos e ensinarmos aos nossos pequenos o verdadeiro caráter de Deus? Outro dia um amigo meu ficou bastante aborrecido com o seu sogro, de outra cultura, e estavam dentro do carro, e o sogro, depois de uma ação lá do menino, né, do neto, o sogro olhou para o netinho e disse: Deus não te ama mais porque você fez isso. O meu colega parou o carro imediatamente e disse: olha, por favor, nunca mais eu quero ouvir isso sendo dito para meu filho. E por gentileza, abra sua Bíblia e vá ler a história do filho pródigo. Aquilo que a gente ensina para a criança vai ficar no coração e é para onde eles correm quando eles não têm resposta. É aquilo que nós ensinamos quando eram crianças. No livro Educação, capítulo 15, nós encontramos as seguintes palavras: na infância e na juventude, a mente é impressionável, e a educação dada, então, dá forma à vida inteira. Entenderam? Infância, adolescência, a mente está sendo impressionada, está sendo gravado ali aquilo que vai permanecer para o resto da vida. O lar no qual a criança passa seus primeiros anos de vida é o modelo para o templo mental e espiritual, e se os pais negligenciam o dever que lhes é dado por Deus e não cuidam dos pequeninos que lhes são confiados, esses sofrem um dano que jamais poderá ser reparado. Esses adolescentes crescem, se tornam jovens adultos. E agora, essa é a identidade que eles estavam criando, começaram na infância recebendo, agora estão criando na adolescência, agora eles chegam na idade adulta, agora de fato eles querem aprofundar aquilo que tem no coração em relação a Deus. 1 Coríntios 13, 11 nos lembra: quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando me tornei homem, abri mão de formas infantis. Abri mão das coisas próprias de criança. Agora sou homem. Fases da vida. Essa fase da vida adulta exige uma aplicação comprometida e prática. Estava desafiando os nossos jovens da música aqui, o Abrigo Vocal, a entrar em parceria com o hospital lá em Loma Linda para a gente fazer um trabalho nos sábados à tarde dentro do hospital. Porque a gente entende que essa moçada, esses jovens adultos, eles agora precisam aplicar tudo aquilo que conheceram, tudo aquilo que aprenderam, agora eles têm que colocar na prática. Porque agora já são profissionais ou estão se preparando para o campo profissional, agora estão começando a criar os seus relacionamentos íntimos que vão durar para o resto da vida, se Deus quiser. É agora que eles estão formando o seu grupo e agora eles precisam, na carreira, na família, nas suas comunidades, aplicar aquilo que aprenderam. Então a igreja precisa oferecer oportunidades para essa turma começar a aplicar aquilo que aprendeu. Porque diz Tiago 2:26,
Porque assim como o corpo separado do espírito está morto, assim também a fé separada das obras está? De que maneira? Está morta. Eles precisam colocar em prática aquilo que aprenderam. São chamados a servir por Deus. E eles querem fazer atividades, eles querem ir para o campo missionário, eles querem fazer o bem às pessoas. Eles querem servir a sua igreja. Estão se estabelecendo na carreira, nos relacionamentos, também estão se estabelecendo na sua vida espiritual. A fé agora começa a fazer muito mais sentido. A fé soluciona os problemas que eu tenho que enfrentar no dia a dia. Ontem eu estava escutando alguns testemunhos de jovens. Eles dizendo, olha, eu vivi uma crise e Deus me ajudou nesse ponto e eu passei por esse momento somente pela graça e pela ajuda de Deus é que eu fui capaz de fazer isso. A fé faz sentido. O ensinamento de Cristo agora dá sentido à sua própria vida. Continuam refletindo sobre aquilo que aprenderam, mas agora começam a praticar os elementos da sua própria fé. São independentes. Ele vai usar isso como base para os seus problemas. Mas sabe qual é um ponto sensível nessa fase da vida? Aqui uma turma aqui que está nessa idade. Sabe qual é o ponto sensível dessa fase? É que eles estão se estabelecendo na carreira, na profissão, estão se estabelecendo em tudo isso. E sabe qual é o grande desafio que eles têm? Não deixar também de se estabelecer espiritualmente falando. Muitos para cuidar da carreira, da nova profissão, da família que formou, eles acabam que passam por cima, eles pulam esse estágio do desenvolvimento espiritual. Se desenvolvem profissionalmente, intelectualmente, mas espiritualmente estacionaram. Porque estavam preocupados com esse estabelecimento e negligenciaram de alguma forma esse crescimento, esse desenvolvimento. Como disse lá Pedro, né? Crescei. Esqueceram de crescer na vida espiritual. E quando a crise bate a porta, aí está um problema. Quando a crise bate a porta de alguém que não está amadurecido espiritualmente falando, essa pessoa vai sofrer, além das consequências físicas, emocionais da crise, essa pessoa também vai sofrer um estresse espiritual tremendo, tremendo. Essa pessoa vai ser estressada em todas as áreas da sua vida, porque ainda não desenvolveu essa fé. E é nesse ponto que eles vão voltar para aquilo que aprenderam com seus pais. Outro dia eu visitei um senhor, ele estava numa condição física muito, muito ruim, por conta de diabetes, já tinha as pernas amputadas, já estava sem visão, e eu comecei a conversar com ele estava muito desanimado, muito triste, muito abatido, e eu fiz uma pergunta para ele. Nesses momentos difíceis, de onde é que o senhor tira a força? Engraçado que minutos antes eu tinha perguntado a ele se ele cria na Bíblia, e ele tinha dito assim, meus pais criam na Bíblia. Isso é um senhor de idade já. E ele disse assim, meus pais criam na Bíblia, mas meus pais, eles não sabiam ler e escrever. No desenrolar da conversa, ele estava dizendo assim, olha, meus pais só criam na Bíblia porque eles eram ignorantes, eles não tinham conhecimento. É isso que ele estava dizendo para mim. Mas chegou um momento que eu perguntei para ele, mas de onde é que o senhor tira forças? Aí ele me falou, em meio ao pranto, eu me lembro da oração que meu pai me ensinou. E ele já não conseguia nem falar. Era o único recurso que ele tinha para encontrar conforto. Era aquele... Foi. Aqueles pais ignorantes que ele estava dizendo, olha, só criam por causa disso. Mas eles ofereceram a única fonte que ele tinha de consolo e conforto. Eles voltam para aquilo que aprenderam na infância, mesmo com
toda a responsabilidade de gerar, de produzir, de cuidar da família, da profissão, eles sempre voltam para aquilo que aprenderam. Então, pais de crianças pequenas, lembrem-se disso. Ensine o caminho em que esses pequenos devem andar. Quando a crise vem e já não existe profissão, já não existe aquilo que dava sentido à vida, não é verdade? Falando de maneira genérica, a espiritualidade é tudo aquilo que dá sentido à vida, ok? Então, pessoas que são sem nenhuma religião, não praticam nenhuma religião, não creem em nada, mas são pessoas espirituais, no sentido de que tem algo que leva eles a encontrar sentido à vida. Alguns encontram isso nas artes, nas expressões, em animais, em muitas coisas, além daquilo que a gente conhece como religiosidade. Mas, quando essas coisas faltam, quando as pessoas estão incapacitadas a realizarem isso, o que é que resta? O que é que resta para elas? O adulto cresce, produz e ele envelhece. Pela graça de Deus, né? A gente envelhece. Alguém me perguntou, você quer ficar velho? Eu falei, quero. Quero muito, né? Se eu não envelhecer é porque eu fiquei pelo caminho, não é verdade? Então, quero muito. Ok. Obrigado, Paulo. Esse é o pessoal do Potluck já desligando meu microfone. Envelhece e agora fica a contemplação daquilo que foi produzido na vida. Alguns chegam nesse ponto da vida felizes, contentes, satisfeitos. Mas não é todo mundo que chega na velhice satisfeito. Não é verdade? Eu conheço uma pessoa que chegou num ponto da vida e olhou assim e disse, olha, cheguei nesse ponto. E na cabeça dessa pessoa ela dizia assim, eu não fiz nada. Eu não produzi nada. Se chega alguém assim na nossa igreja, como é que a gente reage? Como é que a gente cuida dessa pessoa? Como é que a gente leva consolo e conforto a essa pessoa? A gente precisa ensinar essas pessoas a interpretarem corretamente a sua vida. Ok? A gente precisa ensinar essas pessoas a olhar para trás e encontrar, sim, existem coisas boas do que se alegrar. O ideal seria que todo mundo chegasse na velhice como Salmo 92, 14 e 15 descreve, que diz, ainda frutificam na velhice, estão sempre cheios de seiva e verde para declarar que o Senhor é reto. Mas nem todos chegam assim. Mas as pessoas nessa fase da vida são de grande valor, são grande fonte de conhecimento. Lá no lugar que nós fomos semana passada, eu encontrei um pastor aposentado, amigo do pastor Léo. E ele me perguntou, por que você veio para os Estados Unidos? Eu falei, eu vim aqui porque eu ia estudar, ia fazer um doutorado. E antes que eu terminasse, ele falou assim, eu descobri uma coisa sobre os doutorados. Olha o que ele me falou. Eu descobri que o doutorado é um lugar onde tem muita gente assim, só buscando doutorado, só para ter um título. Mas sem muita intenção de usar aquilo para algum benefício. Ele falou assim, tem muita vaidade nesse meio. Eu peguei para mim o que ele estava dizendo. Ele não estava me desestimulando a buscar um doutorado. Ele estava tentando me passar aquilo que provavelmente ele experimentou de maneira amarga na vida. Ele disse, não vai por esse caminho. Existe um propósito para buscar essas coisas. Se você está na fase mais adulta, mais experiente da vida, eu quero lhe apresentar Tito 2, versos 2 e 3, para a gente terminar. Que diz assim, os homens mais velhos devem ser sóbrios, dignos, autocontrolados, sãos na fé, no amor e na firmeza. As mulheres mais velhas também devem ser reverentes no comportamento. Você é fonte de sabedoria para os mais novos. Você é fonte de encorajamento. Você conhece a vida.
Você conhece o caminho, você sabe os atalhos, você sabe o melhor caminho. Você conhece tudo isso. Ministrando essas pessoas, se a gente vai visitar algumas pessoas com mais idade, mostrar para elas que aquilo que foi construído teve fruto, teve propósito, pode estar contente. Eu tenho uma tia que tem uma deficiência mental e hoje ela vive num estado vegetativo. E eu estava muito, muito triste uns meses atrás, quando tudo isso aconteceu, porque eu estava pensando assim, poxa, ela não aproveitou a vida. Ela não aproveitou a vida. Porque na minha cabeça, o aproveitar a vida era conhecer novos lugares, era ter uma profissão, ter sua própria família, era tudo isso. E ela não fez isso. Fez tudo de maneira limitada. Não saía muito de casa, não gostava muito de sair de casa. Então, a sua vida era fazer comida e estar perto da gente. Aí Deus coloca uma coisa na minha cabeça assim, olha, você está julgando ela pela sua medida. Mas nas limitações dela, ela teve uma vida mais do que feliz. Porque ela tinha tudo o que ela queria. O que ela queria era estar perto de vocês. E ela teve isso durante toda a sua vida. Então, mesmo numa situação como essa, existem motivos para olhar para trás e dizer, olha, foi construído algo, foi feito algo. Ajudar essas pessoas a chegarem num lugar de paz, à sua idade mais avançada. Chegar e encontrar um lugar de paz. Mas existe uma coisa muito especial que os mais experientes podem ajudar os mais novos. Sabe o que é? É que vocês já passaram por tantas coisas, que vocês já desenvolveram a capacidade de aceitar os paradoxos da vida. Vocês já chegaram na capacidade não de entender, talvez, mas de aceitar essa realidade. E como vocês, mais experientes, podem ajudar as novas gerações em ajudar essas pessoas mais menos experientes a encontrar também essa aceitação. Essas pessoas mais experientes podem nos ajudar com as perguntas mais profundas da existência. Essas pessoas viram muito da vida e podem agora compartilhar aquilo que viveram. Às vezes, como eu falei, o desenvolvimento da fé não anda em paralelo com o desenvolvimento intelectual, profissional e tudo mais. Mas nós precisamos aprender que o desejo de Deus para nós é que seja na infância, adolescência, na fase adulta ou já na fase mais experiente, a gente deve continuar crescendo para a honra e glória de Deus. Nós somos igreja. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a encontrar o melhor em cada uma dessas fases. Nós estamos aqui para ensinar sobre um Deus que cuida de cada um de nós, que é bondoso, que é amoroso. Se a gente ensina de forma diferente, sabe o que acontece? Outro dia eu escutei falar de uma pessoa que descobriu um câncer no pulmão. E quando o médico foi numa visita subsequente, para já falar sobre a estratégia do tratamento, esse homem disse que não queria ser operado do seu câncer. E o médico ficou surpreso, porque as perspectivas, o prognóstico era bom, era positivo, ele tinha grande chance de se livrar daquele problema. E a pessoa recusava, não quero, não quero. E sabe a razão que respondeu ao médico? Disse assim, olha, eu fumei a minha vida inteira. Quem causou esse câncer fui eu. E eu mereço o castigo de Deus. Entende? Eu mereço o castigo de Deus. Não quero me operar. Provavelmente essa pessoa recebeu, quando era assim, olha, pequenininha, a informação de que Deus é aquele Deus sempre esperando para castigar alguém. Depois, ele entendeu. Ele podia sim buscar tratamento, encontrou paz espiritual,
e pôde então seguir no seu tratamento e encontrar a cura. Aqui é um lugar de cura, não só espiritual, mas em todos os aspectos da vida. Que o Senhor nos ajude a sermos inteligentes, sábios e instrumentos em suas mãos, para ajudarmos uns aos outros nesse crescimento constante que nós devemos encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós aqui estamos reunidos. O Senhor sabe que o nosso coração é um só. A gente tem um propósito maior na vida, que é te adorar. Mas nós também reconhecemos que em muitos outros aspectos nós somos diferentes. E é justamente porque nós somos diferentes que o Senhor nos uniu aqui. Talvez nessas fases diferentes da vida a gente tenha falhado, ou a gente recebeu tudo que poderia, humanamente falando. A gente aproveitou ao máximo as oportunidades que o Senhor nos deu. E é justamente aqui quando o mais forte encontra o mais fraco e oferece sua mão para ajudar, seguindo o teu exemplo, e esse fraco se torna forte e futuramente ajuda alguém mais fraco. E assim é, Senhor, a vida na comunidade da fé. Aqui nós temos crianças, adolescentes, adultos, idosos, e nós queremos pedir que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um deles, ajudando-os a crescer sempre, sempre, até a volta de Jesus. E que nós possamos ser suporte e ajuda uns aos outros. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.